Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação. Apesar de todas as dificuldades climáticas na safra desse ano lá no Rio Grande do Sul, a expectativa da Farsul é que a produção de grãos no estado deva crescer em comparação com a safra passada, com a safra 19/20. Para entender um pouco melhor esse levantamento, entender como vai se dar esse crescimento, em que culturas esse crescimento vai aparecer mais forte, a gente vai receber aqui o Antônio da Luz, ele que é economista da Farsul, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Antônio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Prazer é meu estar contigo e estar com toda a nossa audiência do Notícias Agrícolas nessa manhã. Antônio, vamos começar então fazendo essa análise geral da produção de grãos no estado. Expectativa de ampliar 28% na produção com relação à safra 19/20. O porquê que vai se dar esse crescimento, aonde que está esse crescimento em meio a todas essas dificuldades climáticas no estado que a gente vem acompanhando? Muito bem. Quando a gente está falando em crescer 28%, né, parece que nós estamos explodindo, né? O produtor que assiste o Notícias Agrícolas e está em outros estados deve estar se perguntando, nossa, como é que eles vão crescer quase 30% a sua produção? Vão crescer onde, de que jeito? É muito simples. Nós tivemos uma quebra de safra imensa no Rio Grande do Sul em 2020, imensa. Em termos financeiros, foi a maior perda que nós tivemos na nossa história. Só que o nosso internauta, telespectador, ter uma ideia, a nossa soja nós perdemos um pouco mais de 40% daquilo que nós plantamos. Então imaginem vocês o ano que foi 2020 aqui do Rio Grande do Sul. Nós vermos preços exuberantes no Brasil inteiro e nós não termos produtos para vender. Então, em 2021, nós temos algumas mudanças. A primeira delas é que, apesar das dificuldades, os produtores aumentaram a área plantada. Apesar de tudo que aconteceu aqui, o produtor aumentou a área plantada, acreditando no seu setor, acreditando no seu negócio, aumentou a área plantada. Além disso, Guilherme, os produtores aumentaram em 32% o seu nível de investimentos. Seus investimentos em relação a 2020 aumentou, em relação a 2019, aumentou 32%. Agora imagina o que seria dessa economia do nosso estado, o que seria da economia do nosso país se não fosse o agronegócio, né? Então os produtores ampliam área e ampliam investimento. O que eles querem fazer? Produzir mais, é lógico. Ninguém aumenta investimento de área para colher menos, para colher mais. Então, nós devemos ter uma safra normal em 2020, mas é normal entre aspas, eu já vou explicar o porquê entre aspas. Mas estou dizendo que em termos de volume, nós devemos ter uma safra dentro da normalidade. Ocorre que quando nós pegamos uma safra dentro da normalidade e comparamos com uma safra que quebrou, que foi a safra de 2020, nós temos um efeito percentual de crescimento muito grande. Mas isso não significa que nós vamos crescer, significa que nós vamos nos recuperar em relação a 2020. E por que nós estamos falando do crescimento entre aspas? Porque sim, o produtor amplia a área, amplia investimento, tenta produzir mais. Entretanto, nós tivemos uma segunda estiagem no mesmo ano. Os produtores gaúchos estão enfrentando uma segunda estiagem. Nós já tivemos uma quebra da safra de verão, por conta de uma estiagem que veio em dezembro e janeiro, sobretudo. Foram os meses mais intensos dessa estiagem e onde as perdas se consolidaram. Depois normalizou e aí com o Laninha estiou a arrancada da safra de grãos. Então nós tivemos atraso de plantio. Nós estamos com os reservatórios de águas baixos, em níveis baixos. Nós tivemos aqui, que não é diferente do Centro-Oeste, de passagem, o pessoal lá do Centro-Oeste sabe bem a situação que se encontra em termos de reservatórios, pois nós estamos iguais. Só que esta estiagem que deu na arrancada, por conta desse Laninha, ele pegou muito forte o milho. E o milho nós quebramos de novo. E vou te dizer mais, Guilherme. A nossa perda no milho é pior do que da safra 20. Nós já vamos colher em 21, por melhor que seja o clima daqui para frente, menos do que nós colhemos na safra 20.
A nossa expectativa e as nossas projeções se baseiam num cenário que daqui para frente as coisas vão melhorar. E nós terminamos ecoando o sentimento do produtor. O produtor acredita que vai melhorar o clima, senão ele não teria aumentado a área, senão ele não teria ampliado investimentos. Então nós vamos na toada do produtor. Sendo assim, nós devemos colher bem mais do que 2020, exceto milho. Entretanto, esse bem mais do que 2020 não é safra recorde, não é coisa nenhuma. É uma safra que vamos colher dentro dos padrões normais, exceto para o milho que quebrou e quebrou feio. Também temos problemas muito graves no leite, que não é grãos, né? mas cuja oferta de grãos impacta na cadeia. Nas pastagens muito mal estabelecidas para o pessoal do leite, para o pessoal da pecuária de corte. Ou seja, Guilherme, nós ainda não conseguimos superar todos os problemas que nós enfrentamos ao longo de 2020 com as questões climáticas. Mas temos a expectativa e a esperança que daqui para frente as coisas vão melhorar. Parece que já melhorou, mas vamos esperar para ver. Então, Antônio, fazendo um resumo de tudo isso que a gente conversou, o produtor gaúcho vai registrar esse aumento nesse ano muito em função da queda do ano passado, né? Mais do que um crescimento, como você disse, é essa recuperação. Depois de toda essa dificuldade na safra passada, como é que os produtores, aí que vocês podem perceber, encontraram essa força para aumentar investimentos, apostar em ampliação de área, depois de um ano tão ruim como foi a safra passada? Bom, é daí, Guilherme, que surge aquele orgulho que nós temos como profissional de servir a esta classe de produtores rurais, porque sim, não só os gaúchos, mas os produtores brasileiros, eles têm uma fibra, eles têm uma gana, eles têm uma faca nos dentes que motiva a gente, que faz a gente ter gosto de ter escolhido o agronegócio para trabalhar e ser um economista do agro. Essa força, essa vibração, essa crença no seu trabalho, essa crença no seu país, essa crença no seu mercado, nos motiva e nos contagia. Não te imagina uma pessoa que teve uma quebra enorme, juntar os cacos, ir lá e acreditar e fazer mais. Só que também, lógico, então, o grande protagonista, não há dúvida, é o produtor rural que acreditou, que acredita. Nossos produtores aqui gaúchos que quebraram, caíram, se levantaram e seguiram adiante. Agora, claro, também existem outros fatores que ajudaram. Por exemplo, desde janeiro, desde o dia 8 de janeiro, nós estamos começamos um trabalho para renegociar as dívidas dos produtores. Tivemos conversas com as federações de prefeitos para fazer decretos de emergência e calamidade, muitos comeram barriga, aí depois junto do Ministério da Agricultura, com auxílio muito grande da ministra Tereza Cristina e sua equipe, encontramos recursos no orçamento para poder fazer as renegociações de dívidas, aí muitos produtores ficaram de fora, porque seus prefeitos tinham atrasado a decretação de emergência ou não tinham condições naquele momento de assim fazê-lo, decretaram depois do dia 9 de abril, conseguimos uma outra briga, uma outra luta, conseguimos fazer com que aqueles produtores que estavam em municípios que tivessem decretado até 30 de junho entrassem para dentro, conseguimos o recurso do BNDES para conseguir passar as parcelas para depois das últimas, enfim, conseguimos ajeitar as contas de um número muito grande de produtores rurais. Lógico que a gente nunca consegue resolver de todos, até porque tem uma parte que depende dele, né? E da situação privada. Agora, acho que isso também ajudou os produtores rurais, muito menos do que sua própria fibra, muito menos do que sua própria gana, seu próprio trabalho, sua própria crença, mas de certa forma o trabalho que as entidades fizeram, em particular a FARSUL, junto com o governo federal, também não tenho dúvida que possibilitou essa retomada. E aí, Antônio, um outro fator também que ajuda nessa recuperação, né, são os próprios preços desses grãos no mercado, esses preços elevados. Os atuais níveis de preços que a gente tem acompanhado, com essa produção voltando a frequentar a normalidade no estado, deve ser suficiente para o produtor resolver tudo isso que ficou para trás e seguir os investimentos daqui para frente?
eu vou usar uma frase que o nosso presidente usa. Aliás, tu foste muito preciso na tua análise. Os preços também, eles estão sendo fundamentais. Eles são o símbolo da nossa crença, né? E o nosso presidente, Gedeon Pereira, ele tem uma frase que é o seguinte: nós, em 2020, nós não tivemos um ano bom. Tem gente que fala, mas a soja foi a R$ 160 no Porto de Rio Grande. O que adianta a soja ir a R$ 160 no Porto de Rio Grande se eu não tenho soja para vender? Então, estes preços que nós percebemos no mercado, eles formam para nós, eles nos dão uma expectativa, eles nos dão uma perspectiva, porque nós não vendemos a esses preços, a gente não tinha produto para vender, a gente não colheu. Agora sim, nos dá uma perspectiva para que o ano de 2021 nós tenhamos sim um ano de recuperação. E neste caso, Guilherme, eu não tenho dúvida que o Notícias Agrícolas vai falar muito disso, afinal de contas, vocês têm uma postura muito responsável com os produtores rurais e quem sabe até eu serei uma das pessoas que terão a oportunidade de falar sobre isso lá em 2021, se o ano de fato for um ano bom, nós orientarmos os produtores no sentido de aproveitar anos bons para resolver problemas. Muitas vezes as pessoas aproveitam, estão cheias de problemas de caixa, problemas de viabilidade, problemas de custo, problemas de uma série de coisas. Aí a pessoa tem um ano bom, ao invés de arrumar o seu negócio, de capitalizar o seu negócio, melhorar a sua máquina, vai lá e expande. Aí fica com um problema numa área maior. Não é isso que se faz. Então, claro que se nós tivermos uma safra de 2021 positiva, nós oportunizaremos para muitos produtores a chance de arrumar seu negócio, torná-lo mais eficiente, mais preparado para os anos ruins, porque o nosso mercado, nós sabemos como funciona, tem anos muito bons, anos muito ruins, e a gente se prepara para os anos ruins, não é nos anos ruins, a gente se prepara para os anos ruins nos anos bons. Então, nós temos que ter a consciência de quando isso acontece, podermos melhorar. Claro que isso é uma perspectiva para produtores de grãos. Nós temos alguns outros produtores que estão vivendo problemas muito crônicos aqui no estado, no meu caso do leite, por exemplo, situação muito difícil que passam os nossos produtores de leite, enfrentando seca atrás de seca, explosão nos custos de produção pelo próprio aumento da ração, a ida com pouco, embucha a venda no varejo, repassa para o produtor. Olha, situação muito difícil que tem enfrentado os produtores de leite aqui do estado. E aí esse produtor de leite demanda mais atenção naquela questão que você comentou, né, dessa renegociação de dívidas, nessa ajuda, nessa composição, nessa renegociação, para conseguir se recuperar de uma situação mais drástica do que os produtores de grãos. Sim, a gente vai ter que, não enquanto país, né, nós vamos ter que escolher como é que a gente quer ter essa questão do leite. Se nós queremos ter apenas produtores e empresários trabalhando em alta frequência, bom, nós vamos ter um problema social. Se nós não quisermos importar, ser importador de leite, nós vamos ter que ajudar de alguma forma a recuperação desses produtores. Eu acho que não passa por dar nada a ninguém, mas sim ajudar no processo de reestruturação, que entre a parte de renegociação de dívidas, mas também entre um pacote que ajude nas questões financeiras, de gestão, de manejos, de processos, etc. Mas alguma coisa precisa ser feita. Não sei, não tenho a fórmula, não tenho a pretensão de saber tudo, mas sim, nós temos na força convicção de que alguma coisa mais estruturante precisa ser feita nesse setor. Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse contexto das estimativas de safras, esses impactos financeiros no produtor. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu quero desejar só uma boa semana a todos os nossos produtores do Brasil e dizer que a honra é nossa da Federação em estar hoje no Notícias Agrícolas apresentando os nossos dados, explicando os nossos motivos e, de certa forma, ajudando os produtores no seu planejamento, na construção da sua linha de raciocínio para o ano de 2021. Agradecer a oportunidade e desejar a todos uma boa semana e uma semana de boas chuvas no Brasil inteiro. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Abraço, para mim é um prazer. O Antônio da Luz, ele que é economista da Farsul, conversou com a gente para explicar um pouquinho melhor o levantamento da Farsul sobre a estimativa de safras lá no Rio Grande do Sul. A expectativa da Farsul é que a produção de grãos nessa safra 2021 cresça 28% com relação ao registrado na safra 19/20, mas o Antônio da Luz explicando para a gente que esse crescimento tão significativo está mais calcado numa queda drástica que a gente acompanhou na safra passada do que propriamente um crescimento nessa safra 2021. A expectativa da Farsul é uma produção de grãos nessa safra num patamar considerado normal, dentro da normalidade, com as lavouras conseguindo se recuperar agora com a volta das chuvas, à exceção do milho. No milho, sim, a queda de produção nesse ano deve ser ainda pior do que a registrada na safra passada. Mas, de maneira geral, essa volta à normalidade traz esse crescimento expressivo, já que o ano passado foi bastante ruim. O Antônio comentando que essa volta à normalidade, um dos fatores que ajudou nessa recomposição foi a aposta do produtor gaúcho, apostando em aumentar áreas de cultivo, aumentar níveis de investimento, mesmo depois de um ano ruim, como foi essa safra 19/20. O produtor apostou, investiu mais e agora deve registrar esses benefícios, colher essa recuperação que ele investiu lá atrás. A expectativa do Antônio da Luz, economista da Farsul, é que os preços atuais dos grãos, de maneira geral, devam ajudar também o produtor que vai fazer as vendas dessa safra a recuperar o seu caixa, recuperar todos esses passivos que ficaram para trás e poder seguir daqui para frente mantendo os investimentos e mantendo as atenções nos pontos necessários para seguir na atividade de maneira responsável e de maneira rentável, no final das contas, que é o que importa para o produtor. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.